Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Afinal, por que sempre vilanizam o homem no Brasil? Enfim, pessoal, acredito que tanto a vilanização quanto diria assim, né? Tanto o homem é vilão quanto vítima nesse país aqui, né? Vocês vão entender o sentido que eu quero trazer aqui para disseminar a minha visão sobre o assunto. Primeiro, o fato do homem ser vilão é que a gente vê o tempo inteiro na imprensa o homem sendo taxado disso ou daquilo. É só vocês ligarem em qualquer cidade alerta, Brasil urgente, o homem aí é sempre taxado como se fosse o errado, né? Isso causa uma disrupção na sociedade, porque até mesmo um desequilíbrio, né? Porque eles vão lá, né? Os apresentadores vão lá, começam a dizer que os deputados, que o Congresso tem que sancionar mais leis, mais leis em prol das mulheres, exclusivamente para as mulheres, né? Como se isso fosse a solução de todos os problemas, né? E logicamente que temos um Congresso muito gado, né? Que aprova sem questionar qualquer tipo de medida protetiva, projeto, por assim dizer, entre aspas, né? Somente em benefício delas, né? Quer dizer, isso já demonstra, né, que temos uma cultura misândrica, onde ao qual o homem é descartado, né? Né? Sendo o homem descartado, isso fica no subconsciente das próprias mulheres, né? De que então elas, logicamente que elas começam a ter um ranço, né? E algumas mulheres podem até não estudarem o feminismo, mas elas acabam sendo intoxicadas midiaticamente por essa mídia parcial militante feminista, compreende? Elas não podem nunca ter estudado sobre o feminismo, mas elas acabam sendo doutrinadas ou intoxicadas, compreende? Não só por essa imprensa, mas também por artistas, entre aspas, que acham que não, porque as mulheres têm que buscar algum tipo de igualdade, sendo que, já falei inúmeras vezes, nunca irá existir igualdade entre gêneros, né? A verdade é que Deus determinou papéis para cada gênero em um relacionamento, né? E logicamente que hoje em dia com essa vilanização do homem no Brasil, cultura misândrica, acontece um desequilíbrio, né? E esse é um dos motivos pelos quais é muito complicado para o homem se relacionar, porque tudo gira em torno delas, né? E o homem novamente repito, acaba sendo escanteado, compreende? Acaba sendo desumanizado, né? E isso, novamente, né? Essa situação não está acontecendo somente no Brasil, está acontecendo em outros países do mundo aqui, mas, também, né? Mas eu estou trazendo um exemplo do Brasil, né? Até porque eu moro nesse país ainda, né? Mas, enfim, pessoal, é esse um dos motivos pelos quais o homem é tão vilanizado no Brasil. Agora, por que o homem também é vítima, né? Para vocês verem a doideira que virou esse país aqui. Por que o homem é vítima? Porque pode ser que quando o homem esteja em um relacionamento com uma mulher, ela procura uma delegacia e
acaba que a voz da mulher tem mais assim valor perante as instituições do que a do homem. Quer dizer, ela pode chegar lá sem prova nenhuma, né, acusar o homem falsamente e praticamente não só as instituições, mas parte da sociedade acaba acreditando somente na palavra dela, né? Então, quer dizer, o homem, novamente, se trata do homem ser descartado, né? E convenhamos, né? Hoje em dia, com esse país feminista, o qual temos aqui no Brasil, quase não se vê, né? Quase não, né? Não se vê mesmo estatísticas masculinas, né? Se você pesquisar no Google, peneirando, você encontra ali uma estatística que vai de encontro aos fatos, né? Que é justamente a seguinte, né? 80% das denúncias contra o homem são falsas, compreende? Quer queira ou não, isso causa um desequilíbrio. Isso causa um desequilíbrio também, compreende? Né? Então é nesse sentido que o homem acaba sendo vitimizado, porque a palavra da mulher acaba tendo mais espaço, compreende? Ele acaba pagando por consequências aos quais muitas das vezes ele não cometeu, né? Acaba saindo da sua própria casa, o judiciário ali acaba tirando seus bens, tudo aquilo que ele conquistou acaba sendo, por assim dizer, né, só uma forma de expressão assim, destruído, né, por conta desse relacionamento, dessa falsa acusação. Para ele reverter essa situação é muito complicado, compreende? É muito complicado, né? Tem casos assim famosos, né, de que o cara já comprovou, né? Já comprovou por inúmeras vezes que ele não cometeu nenhum tipo de ilegalidade e mesmo assim ele acaba sendo vilanizado, né, pela sociedade, né? Às vezes até mesmo não só no seu país de origem, mas também outros continentes, compreende? Então isso causa uma série de problemas, compreende? Né? Então o cara pode sair da sua própria casa cedendo para a mulher, pode ser que ele fique sem seus bens, pode ser que ele tenha consequências mais severas, né? Compreende? Né? Porque, novamente, o país aqui gira praticamente em torno do que a mulher quer, compreende? Isso causa diversas discussões, entre elas um desequilíbrio e um relacionamento, porque antigamente, né, o que se prezava, né, valores mais espirituais, compreende? Né? Antigamente haviam normas aos quais o homem acabava tendo o papel dele, né, provendo, protegendo para a mulher que era submissa, né? E essa palavra submissão ela acabou sendo deturpada pela própria mulher, porque elas acham que isso seria uma escravidão, né? Mas a própria Bíblia pede que a mulher seja desse jeito, né? Mas enfim, né? Isso é questionar até mesmo o que Deus pede, né? O que Deus quer, né? Então está questionando o que está na Bíblia, né? Elas estão questionando o que está na Bíblia, ok? Então o equilíbrio hoje em dia virou o desequilíbrio, né? Aquele equilíbrio que a gente tinha antigamente, praticamente, enfim, né? Ele foi deturpado, né? Por assim dizer, né? E falando nisso, né? As mulheres sempre foram privilegiadas, né? Sempre foram privilegiadas, né? Os exemplos são inúmeros, pessoal. Os exemplos são inúmeros. Elas costumam dizer assim, porque o feminismo é bom, porque tem que equalizar uma dívida histórica que o homem tem
com mulheres, né? Sendo que não é uma verdade, pessoal. Não é uma verdade. Mulheres, novamente, mulheres sempre foram privilegiadas, até porque homens acabavam indo para conflitos enquanto elas ficavam em casa, compreende? Né? Então elas sempre, além de privilegiadas, sempre foram protegidas, né? Agora, hoje em dia, pessoal, elas continuam sendo privilegiadas, né? Mas o homem, né, que é o meu caso, né, por exemplo, é o meu exemplo, homens, um exemplo sou eu, né, acabam querendo ser solteiros, até porque não se vê muitos benefícios para o homem na maioria das vezes. Não estou falando sua totalidade, né, pessoal? Não confundam isso. Não estou falando em sua totalidade. Na maioria das vezes não está compensando para o homem, porque ele acaba não tendo nenhum benefício, né? Porque hoje em dia o feminismo está tão enraizado nas mulheres, muitas mulheres, que elas acabam não imaginando o que elas têm a oferecer para um homem em um relacionamento, compreende? Né? Esses dias mesmo eu estava vendo perguntar assim para uma mulher o que ela tem a oferecer um relacionamento, e ela ficou lá sem muito ter que responder, né? Porque esse papel original da mulher de oferecimento não, né? Mas esse papel feminino, ele foi um tanto que não só deturpado, mas esquecido por parte delas, né? Hoje em dia, né, o equilíbrio que virou normal é o que? É o feminismo, compreende? Elas acham que o feminismo é o padrão, muitas delas, né? Estou totalizando, né? Existe generalizar, outra coisa é totalizar, compreende? Generalizar, totalizar é diferente de generalizar, compreende, pessoal? Mas, enfim, perguntaram para ela o que ela tem a oferecer em relacionamento. Ela não soube o que dizer, né? Muitas delas falam que o homem tem que ter caráter, né? Mas caráter assim é obrigação, né? Obrigação, tanto do homem quanto da mulher em relacionamento, né? Às vezes ela fala assim, porque elas trabalham, né? Mas assim, o feminismo, né, tem até aquela frase, né, do Chesterton, que é muito boa, né? O feminismo trouxe a ideia confusa de que mulheres são livres quando servem seus empregadores, que são desconhecidos a ela muitas das vezes, que são desconhecidos por elas, né, melhor dizendo, mas são escravas quando ajudam o seu marido, né, que é conhecido por elas, compreende? Né? Então é isso. O feminismo trouxe inúmeras disrupções, né? Em termos de relacionamento, cultura, enfim, etc, né? Etc. Mas, novamente, repito, né? Essas situações não estão acontecendo somente no Brasil, né? Tem até a gente se pergunta aqui, desde quando que os relacionamentos viraram tão complexos quanto nos tempos atuais, né, pessoal? Porque antigamente, pessoal, haviam normas, né? Os valores mais espirituais eram mais atenuantes, diferentemente dos tempos atuais, onde o Brasil mesmo é um país que vive uma crise de espiritualidade sem precedentes, pessoal, sem precedentes, compreende? Né? Então era isso. O intuito aqui era mais responder por que o homem, né, porque vilanizam tanto o homem no Brasil, né? Mas eu acabei trazendo um outro lado também, né? Quer dizer, o homem é tanto vilão quanto vítima desse sistema ao qual se encontra em vigor no Brasil, compreende? Né?
E uma das válvulas de escape hoje em dia, válvula de escape não, né? Um dos caminhos que o homem acaba tendo hoje em dia é ser solteiro, compreende? Porque, novamente, na maioria das vezes, não está compensando para um homem se encontrar nessa situação, porque ele não vê vantagens. Quer dizer, só há vantagem para elas, né? O homem não tem que ter direito nenhum, aliás, não tem que ter, direito no sentido do relacionamento, né? Porque eu entendo assim, para a gente ter um equilíbrio de verdade, era necessário, aqui vai soar um tanto que radical para algumas pessoas, mas eu acredito que um equilíbrio de verdade era que todas essas leis feministas, né, que são aprovadas em Brasília, fossem abolidas, né? Mas para chegar nesse ponto teria que haver uma reformulação drástica, né? Alguns até falam, né, que é o meu caso, né, que o Brasil precisaria passar por um reset, né? Mas enfim, né? Mas novamente, pessoal, a situação não está acontecendo somente nesse país aqui, né? E pessoal, tem sempre umas ou outras mulheres que ficam dizendo, porque o Brasil é um país patriarcal, que é uma mentira, né? É uma mentira. Que país patriarcal é esse? Quero morar nele, né? Porque tudo é feito para beneficiar somente as mulheres, né? O que eu estou dizendo aqui pode soar um tanto que, enfim, né? Mas é só a minha opinião, pessoal, né? Alguns podem ter discordâncias, alguns podem dizer assim, tá tudo normal. Ok, se tá tudo bom para você atualmente, ok, né? Não precisa até mesmo sequer discutir comigo, compreende, né? Mas fato é que os relacionamentos a cada dia que passa estão complicados, né? Mas enfim, pessoal, era isso, né? Valeu, até a próxima.